Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para todos. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, depende do horário que os irmãos vão ver esse vídeo, né? Desculpa aí um pouco do barulho, vai ter um barulho do ventilador, porque tá muito calor. E desculpa aí por não ter colocado o vídeo mais cedo. Tive um problema aqui de internet, junto com quando eu tinha gravado um outro vídeo, né? Gravei no celular para ficar uma imagem melhor, né? Porque a imagem do laptop é uma imagem mais fosca, né? E tal. Aí eu gravei pelo celular para ficar uma imagem melhor, só que eu não consegui transferir a imagem do celular para o laptop para poder mandar, nem consegui mandar a imagem para o YouTube, né? Passei ontem o dia todo nessa briga, né? Até porque o celular ele para de gravar, depois volta a gravar, não consegui, eu tenho um programa aqui para emendar os vídeos, o programa não funcionou, eu não sei o que houve, mas então estou fazendo novamente essa gravação, só que agora estou fazendo pelo próprio laptop. A qualidade não é tão boa, mas pelo menos aqui ele vai gravando direto, não tem esse problema de parar a gravação no meio do caminho, né? Bom, nós vamos falar hoje sobre a lição, né, a revisão da lição 14, o verdadeiro ajudador 2. Foi ministrada pelo Ebenezer, né, semana passada, e a gente vai comentar, né, fazer alguns comentários sobre essa lição, né? O Ebenezer falou bastante, né, muitos tópicos e falou sobre toda essa parte muito bem explicada. Então eu vou me deter a alguns tópicos que eu separei aqui, né, para poder falar mais um pouco, para, né, de certa forma trazer um entendimento, vamos dizer assim, resumido, né, porque é uma aula de revisão, um ensinamento resumido para vocês. Os tópicos que eu vou falar é o poder da nova aliança, né, a obra do Espírito Santo, como recebemos o Espírito Santo, como ser cheio do Espírito Santo, como ficar cheio do Espírito Santo e, por último, como andar no Espírito diariamente. Vou tentar ser sucinto dentro desses itens, né? E trazer para vocês um entendimento dentro da palavra do Senhor. Espero que atenda a vocês. Bom, vamos começar? Vamos começar com uma oração, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez para passar essa aula para os nossos queridos irmãos que estão agora assistindo pelo YouTube, né? E que tudo seja para a sua honra e sua glória, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento seu, né? Para que eu possa ministrar, para que eu possa falar, mas que verdadeiramente não seja eu falando esses itens, comentando esses itens, mas sim pelo Espírito Santo, para que ela possa ser interpretada e entendida pelos teus servos e também por mim, que vou ministrar e ao mesmo tempo vou me alimentar dessa aula. Ó Senhor, toma o primeiro lugar na nossa classe Verdades Básicas da Igreja Maranata do Meia, que o Senhor esteja sempre presente em todas as aulas, tanto as minhas como as dos meus irmãos que ministram a aula. Hoje também teremos a aula do Rogério. Toma a aula do Rogério em suas mãos e que ele possa ministrar e falar aos nossos corações também. Que tudo seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Obrigado. Bem, vamos lá, vamos voltando aqui para a aula, né? O verdadeiro ajudador 2. A irmã Cristina já falou sobre o verdadeiro ajudador 1 e agora é a minha vez, né? Então eu vou começar com o poder da nova aliança.
O que significa quando a Bíblia menciona a nova aliança entre nós e Deus, né? A nova aliança é a melhor solução que Deus nos deu para a rebelião humana. Essa é uma boa definição, né? É a melhor solução que Deus nos deu para uma rebelião nossa, que foi lá no Éden e que ultrapassou todas essas nossas gerações, né? A Bíblia diz lá em Jeremias 31, 33, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Então essa nova aliança, né, feita em Jesus Cristo, ela vem para que nós possamos ter as coisas no nosso coração, no nosso interior, né? E nós vamos ver a cada passo que nós dermos aqui da aula, nós vamos ver esse encaminhamento para o Espírito Santo, para o renovo, para toda a função que o Espírito Santo exerce em nós, né? Recebemos a nova aliança através da morte de Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Lucas, né, 22, 20, semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice e é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. A nova aliança significa que podemos ir diretamente a Deus, através de Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 7, 22, de tanto melhor pacto ou aliança, Jesus foi feito fiador. Somente através da nova aliança existe perdão para os nossos pecados. A Bíblia diz lá em Hebreus 9, 14 a 15. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. E, por isso, é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Através de Cristo, nós recebemos a promessa da herança eterna, né? Então, essa nova aliança, né, ele é o nosso juiz, ele é o nosso remissor, né? Ele redimiu a nossa. E o pecado hoje foi levado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Sob a aliança antiga, que prometeu o povo fazer, né? Lá na aliança antiga, lá na Bíblia diz, lá em Êxodo 24, 3, né? Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz, tudo o que o Senhor tem falado, faremos, né? Esse é um pacto, né? O povo falou que faria tudo, mas a gente vê que não se cumpriu dessa forma. Quem estava cheio do Espírito Santo era Moisés, né? Moisés era cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque antigamente era dessa forma. O Espírito Santo tomava algumas pessoas, né? E essas pessoas eram cheias do Espírito Santo e elas faziam a obra do Senhor. Hoje não, hoje nós, né? Aquele que crê em Jesus Cristo, né? Aquele que crê, ele já tem o Espírito Santo, né? E nós vamos ver no decorrer da aula que é dessa forma que é feita as coisas. Sob a nova aliança, o que promete Deus fazer? A Bíblia diz lá em Hebreus 8:10, ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se vocês prestarem atenção, Hebreus 8:10 é a mesma coisa que Jeremias 31, 33. Praticamente as mesmas palavras, né? Mas lá em Jeremias 31, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Aqui em Hebreus ele confirma esse pacto, né? Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, né? E o seu coração as escreverei.
Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Né? A obra do Espírito Santo. Né? Vamos partir agora para entrar justamente na parte do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar para nós, particularmente através da palavra de Deus. Quando Jesus deixou os discípulos, disse a eles que enviaria o Espírito Santo. Está lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e o fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? Então, essa grande função do Espírito Santo, né, ela se enquadra hoje também, apesar de nós não termos convivido diretamente com Jesus. Né? Mas Jesus deixou a palavra. Existe a Bíblia. Né? A Bíblia está aí, que é a palavra do Senhor. E ele diz aqui, esse vos ensinará todas as coisas, né? Vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? A Bíblia fala com a gente todos os dias. Né? Você lê a Bíblia, você vê. Então, como o Espírito Santo vos fará lembrar de uma coisa que se a gente não lê? Por isso é importante a leitura da palavra. Né? Como o Espírito Santo vai nos ensinar, né, determinada coisa que a gente não vê, a gente não lê, ele vai ensinar a partir de que parâmetro? Né? Para você ter um ensino, você depende de um parâmetro para que possa ensinar, para que mostre aquilo que é verdade. Né? Então, a palavra do Senhor hoje, né, é a Bíblia. E se nós não lermos a Bíblia, se nós não meditarmos na palavra do Senhor, como o Espírito Santo vai nos ensinar? Tem muita gente que lê a Bíblia, inclusive ateus, né, para poder refutar a Bíblia. Né? Só que há uma diferença. O ateu, quando ele lê a Bíblia imputando o seu entendimento à Bíblia. O entendimento da pessoa, vamos dizer. O entendimento daquela pessoa que está lendo, ela quer imputar o entendimento dela à Bíblia. Nós, é diferente. Nós que somos cristãos, que nós temos o Espírito Santo em nós lemos a Bíblia para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, para que o Espírito Santo nos ensine como é essa interpretação. Por isso que muitas das vezes que a gente lê, traz o entendimento a nós. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai ler a Bíblia e vai colocar o seu entendimento na Bíblia. Em vez de tirar o conhecimento da Bíblia, ela não vai tirar o conhecimento da Bíblia. Ela vai querer imputar o conhecimento dela à Bíblia. E com isso ela vai querer refutar as palavras do Senhor. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo. Porque a palavra nua e crua, ela tem seu efeito. Mas a palavra sendo explicada pelo Espírito Santo, ela tem um efeito muito maior. Muito maior. Esse é o grande mistério da Bíblia. Você lê-la, mas você ter o Espírito Santo para que te interprete, para que te ensine, para que te faça lembrar. Esse versículo, João 14, 26, ele é um dos versículos mais importantes que traz ao ensinamento da palavra. Continuando, né? Os discípulos precisavam do Espírito Santo para lembrar de tudo que Jesus os tinha ensinado quando esteve aqui na Terra. Hoje o Espírito Santo fala a nós exatamente da mesma maneira, através da Bíblia. Tudo isso que eu falei com vocês, né? Por isso é tão importante de ler o que está escrito. O Espírito Santo nos ajuda a entender o que lemos e nos lembra em muitas situações daquilo que está escrito. Né? O Espírito Santo quer nos ensinar quem Jesus é verdadeiramente. Então nós podemos ler lá em João 16, de 12 a 14. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Isso era Jesus falando com os discípulos. Por que eles não podiam suportar aquele ensinamento aí? Por quê? Né? Vamos meditar nessa palavra. Ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não faltará de si mesmo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá certo? Quando os apóstolos, os discípulos foram revestidos do Espírito Santo, eles puderam entender mais. Por que diz Jesus? Mas não podeis suportar agora. Por quê? Porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. A mesma coisa somos nós, como eu expliquei anteriormente. Se você não tem o Espírito Santo, você lê a Bíblia como um livro comum. Mas quando você tem o Espírito Santo, você lê a Bíblia como a palavra de Deus. É diferente. É bem diferente. Por quê? Porque aí ele fala ali, ó. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Certo? Então esse é o grande entendimento. Quando Jesus esteve aqui na terra, aconteceu uma grande obra de redenção nele. Ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Ele é o nosso sumo sacerdote e precursor, que nos entende, mas nas nossas batalhas e nos ajuda. Você pode ler mais sobre isso na carta aos Hebreus. Tome do seu tempo para ler isso. Ore para que o Espírito Santo fale para você, para que se torne vivo aquilo que lês. O Espírito Santo tem muito a nos dizer sobre isso, como Jesus é e o que significa para nós o fato dele ter vindo aqui na Terra como humano, certo? A obra do Espírito Santo nos dá força na luta contra o pecado. Antes de deixar a terra, Jesus disse, né? Aí vocês têm que ler depois lá Atos 1, 5 a 8. Né? Eu vou só tocar aqui no assunto. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Né? Esse é o resumido trechinho de lá, mas vocês deveriam ler. Atos 1, 5. Na nossa natureza humana existem forças que são muito mais poderosas do que nós mesmos. Paulo disse, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5, 16 a 25. Vocês não precisam esquentar a cabeça não, porque esse resuminho eu vou botar lá no WhatsApp da gente lá, eu vou colocar e vocês podem se guiar por esse resumo aqui que eu estou lendo para vocês. O Espírito Santo quer nos fortalecer para que não cedemos cada vez que fomos tentados a ceder às concupiscências da nossa carne. Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer nos ajudar a falar a nós através da Bíblia. Mas quem lê a Bíblia com um desejo sincero, mas quem lê a Bíblia com desejo, o Espírito Santo quer nos conduzir, mas quem quer usar a força para lutar contra o pecado na carne, contra as paixões e concupiscências. A obra do Espírito Santo é de nos ajudar. Não entristeçamos a Ele, mas sim ouvir e a obedecer a Ele. Como recebemos o Espírito Santo? É uma boa pergunta. Para receber o Espírito Santo, basta pedir a Deus. Quem é salvo recebe o Espírito Santo quando se converte. Também é possível ter a experiência forte da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo de bom grado a quem pedir. Nós temos lá Lucas 11,
11:13. Vamos ler o Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Né? Então você vê, claro, o maior interesse do nosso Pai, sempre nos ajudar. Não é preciso fazer nada para merecer. Deus dá de graça. Não podemos comprar essa bênção, é só crer em Jesus. O Espírito Santo tem um papel muito importante na conversão. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos ler lá João 16, 7 a 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus falando isso, que vai enviar o Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Certo? Então, é assim, quando você crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo em seu coração. É o Espírito Santo que lhe dá a fé e a confiança que você é salvo, mesmo se você não tiver nenhuma experiência sobrenatural poderosa. Essa fé é prova que você tem o Espírito Santo dentro de você. Vamos ler Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? O Espírito Santo ele testifica com o nosso Espírito. Né? É a palavra, é isso aqui mesmo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É a testemunha, é o verdadeiro. Certo? Mesmo já tendo o Espírito Santo também lhe ajuda a entender a palavra de Deus e aplicar em sua vida. Né? Mesmo já tendo o Espírito Santo dentro do seu coração, depois da conversão, você pode buscar receber mais do Espírito Santo. Deus quer lhe encher ainda mais do Espírito Santo. Para receber mais do Espírito Santo, é importante buscar. Deus tem muitos dons diferentes para dar, mas esses dons não são para prestígio pessoal, não é para ser prestígio, certo? É para o bem, é para a glória e a honra do Senhor. Nem para ser mais espiritual, né? Mais espiritual, eu sou mais espiritual que fulano, porque eu falo em línguas, porque eu faço isso, porque eu faço... Não é por aí. Que outras pessoas. Os dons do Espírito Santo servem para edificar a igreja. Edificar a igreja. Se você quer sentir o poder do Espírito Santo em sua vida, ore e peça a Deus por essa bênção. Não desanime, Deus quer lhe abençoar. Se você é salvo, você já recebeu o Espírito Santo e pode ser muito abençoado por ele. Deus ouve sua oração e vai lhe dar a bênção na hora certa. Como ser cheio do Espírito Santo, né? Agora a gente parte para uma outra abordagem. Como ser cheio do Espírito Santo? Nós já falamos disso anteriormente, mas vamos lá. Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. A Bíblia compara os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo com a alegria da embriaguez. Para ser cheio do Espírito Santo, basta buscar e pedir com fé. Essa é a buscar e pedir com fé. A Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo quando você se converte. A partir do momento que você se converteu, você já tem o Espírito Santo habitando em você. Né? Você crê em Jesus, crê nas obras de Jesus, né? Então você já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel importante na salvação. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. Vamos lá ver em Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa que fala aqui em Efésios, né,
é como a gente deve agir, né? Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que é isso? É você estar andando e falando e cantando e falando sobre a palavra e conversando com o Senhor o tempo todo, certo? Essa é a vamos dizer assim, a receita do bolo, né? Explica que o Espírito Santo pode lhe encher e que essa experiência é melhor que o sentimento de estar embriagado. O resultado é grande alegria, louvor e gratidão a Deus. O Espírito Santo lhe torna mais desinibido e capaz de dar glórias a Deus. Certo? Ele tira ele te dá essa inibição, ele te dá essa alegria. Né? Você pode notar isso toda vez que falava, né, que Jesus curava alguém, que Jesus fazia um milagre, aquela pessoa saía saltitando e dando glórias a Deus. Né? Toda vez que você vê que ele faz um milagre desse, a pessoa saía dessa forma. Né? E era impossível, né? Muitas das vezes Jesus falava, oh, não faz isso e tal, mas era impossível para aquela pessoa não louvar a Deus, não ter aquela gratidão por Deus. Esse é o resultado, é a mesma coisa no Espírito Santo. Né? É impossível a gente não glorificar a Deus. Né? A gente está escutando um culto, está vendo a palavra, está vendo um louvor, e a gente se sente bem e a gente quer glorificar, quer dar aleluia, glória a Deus. É isso. Né? Então você já está com o Espírito Santo, agora você cada vez mais cultivando essa intimidade com Deus, você vai chegando cada vez mais para ficar cheio do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderava, vamos dizer assim, entre aspas, de certos homens de Deus, em alguns momentos de sua vida. Nesses momentos, eles ganhavam força e coragem para fazer a obra de Deus. Eles ficavam cheios do Espírito Santo. No Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos tiveram de ficar cheio do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles como línguas de fogo. Está lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos 2, de 2 a 4. O Espírito Santo já os tinha ajudado a crer em Jesus, mas nesse dia tiveram uma experiência especial que os capacitou a começar o ministério da igreja, a evangelização. Né? O que aconteceu? Deu ousadia, né? Deu força, deu vigor, deu, né, coragem. Né? Nós vamos ver aqui abaixo. Alguns efeitos de ficar cheio do Espírito Santo podem ser, né? Podem ser. Grande alegria. A alegria da salvação enche o coração. Atos dos Apóstolos 13, 52. Vamos ler lá. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Né? Depois, coragem. Perca da vergonha e do medo de fazer a obra de Deus. Atos dos Apóstolos 4:31. 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Te dá coragem, né? Te dá coragem ali daquela, né? Te dá renovo, você se sente bem, você se sente, né, com força. Né? Fé mais forte, causa também fé mais forte, mais confiança em Deus. Atos 11:24. Porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Né? O teu testemunho, tua fé. Capacitação. Receber ajuda para crescer espiritualmente. Ajuda a igreja ou evangelizar. Ajudar a igreja ou evangelizar. Também pode envolver receber algum dom espiritual ou alguma revelação. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é que causa, né, o Espírito Santo. Né? Agora, vamos ter um pouquinho, né, de atenção. Vamos dar um parênteses aqui. Atenção. Nem todos que são cheios do Espírito Santo falam em línguas, ou recebe algum dom mais sobrenatural.
O Espírito distribui os dons como quer. No entanto, toda a experiência de ser cheio do Espírito Santo é poderosa e importante. Uma pessoa pode ter várias experiências de ser cheio do Espírito Santo ao longo da vida, tá certo? Então não vamos colocar rótulos ou colocar, não, se eu não falo em línguas eu não estou cheio do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver, tá certo? Nós vimos ali que o Espírito Santo causa alegria da salvação, enche o nosso coração, causa coragem, a perda da vergonha de falar, do medo de fazer a obra de Deus, fé mais forte, mais confiança em Deus e capacita, nos dá condições de evangelizar, de ajudar na igreja, né? Então isso aí tudo é obra do Espírito Santo, né? Não é só o falar em língua. Falar em língua é algo sobrenatural, sim, e quanto mais intimidade você criar, né, você chegará de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida, tá certo? Aí nós vamos agora, né, como ficar cheio do Espírito Santo, né? Como ficar, né, cheio. Se você quer ficar cheio do Espírito Santo, peça a Deus que Ele lhe dá essa bênção. Nós já falamos isso lá em Lucas 11:13, né? Já falamos lá no primeiro versículo que a gente leu aqui nessa segunda parte. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem, né? Então a gente já sabe disso. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é crer. Primeira coisa, você tem que crer. A fé é muito importante na vida cristã. Você precisa acreditar que pode ser cheio do Espírito Santo. Você tem que acreditar nisso. E antes disso, precisa crer que Jesus é seu Salvador, que morreu pelos seus pecados. Certo? Isso aí é básico. Certo? Além disso, você pode orar, né, pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Deus ouve suas orações. A Bíblia também diz que algumas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre ela. Está lá em Atos 19:6. Em todas essas coisas, há uma coisa em comum: a busca por mais de Deus. O que é a busca? Você tem que buscar Deus. É ler a palavra, é orar, né? É meditar, é fazer. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você será cheio do Espírito Santo. Quando você dedica seu tempo, sua atenção, seu amor às coisas de Deus, ele aprofunda o relacionamento com você. A dedicação a Deus resulta em experiências mais fortes e profundas com Deus. Não desanime, continue buscando a Deus. E para nós encerrarmos, né, andar no Espírito diariamente, né? Isso aqui é bem interessante, eu achei bem interessante essa parte. Eu ia ficar aqui até o cheio, até ficar cheio do Espírito Santo, como ficar cheio. Mas eu achei essa parte interessante também, que é andar no Espírito diariamente, né? A gente deve fazer essa experiência. Os cristãos têm o Espírito de Cristo e a esperança da glória dentro dele. Está lá em Colossenses 1:27. Aqueles que andam no Espírito demonstram sua santidade diariamente, em cada momento. Isso acontece quando o cristão conscientemente escolhe, por fé, depender do Espírito Santo para guiar cada pensamento, palavra e ação. Nós estamos lá em Romanos 11-14. Vamos dar uma olhadinha, vamos ler. Romanos 11-14, para que a gente possa entender melhor isso aí. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Então você vê, você tem que apresentar. O que Deus quer dizer com isso? Apresentar seu corpo, né? Apresentar seus membros. Quer dizer, Ele quer que você se dê ao Espírito Santo. Se dê a Deus. E deixa que Ele te guia. É muito melhor Deus te guiar do que o seu próprio entendimento te guiar. O seu próprio entendimento pode te levar para caminhos ruins. Por quê? Porque nós, como dizem, o mundo jaz no maligno, o mundo já está no pecado. E todo caminho que a gente quer, né, como Paulo fala, o que eu quero fazer de bem eu não consigo, mas o mal que está em mim eu corro para ele para fazer. Então, se você dedica e você dá seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo ao Espírito Santo e deixa ele resolver, ele andar com você, ele fazer as coisas, ele fazer a escolha da sua vida, você vai ter, vai ser muito melhor a sua vida, né? Como a gente pode ver. A falha de depender da direção do Espírito Santo resulta em um cristão que não está vivendo de acordo com a missão e posição que salvação providencia. Né? Podemos saber se estamos andando no Espírito se a nossa vida demonstrar o fruto do Espírito. Né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Estar cheio ou andar do Espírito é o mesmo que permitir que a palavra de Cristo, a Bíblia, habite em nós ricamente. Então temos lá Colossenses 3,16. Vamos dar uma olhadinha. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Né? Então você vê, o Espírito Santo ele quer te ajudar. Deus quer que você siga o caminho correto, mas você tem que se dar a Deus para que você possa seguir esse caminho correto. O resultado é gratidão, cânticos de louvor e gozo. Né? Os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito de Deus. Andar no Espírito é seguir a liderança do Espírito. É essencialmente andar com o Espírito, permitindo que ele guie seus caminhos e conforme a sua mente. A mente do Espírito, não a sua mente, conforme a sua mente, a mente do Espírito. Em resumo, do mesmo modo que temos recebido a Cristo, através da fé, por fé, ele nos pede que andemos com ele, até que sejamos levados ao céu e escutemos. Muito bem. Né? Esse seria uma coisa. Eu, sinceramente, para eu escutar isso de Deus, né, eu sou tão pecador, tão mal. Meu Deus, eu tenho que melhorar muito, irmãos, tenho que melhorar muito. Está lá em Mateus 25, 23. Vamos ler. Última coisa, né? Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Né? Nós temos que ser fiel. Né? Nós temos que ser fiel. Deus é fiel para conosco, mas nós muitas das vezes não somos fiéis para com Deus. Né? Então, portanto, essa última palavra aí, vamos ser fiel, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos, né, cada vez mais nos dedicar a Deus. Nós nos dedicando a Deus, Ele se dedicará a nós, cada vez mais. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Bom, irmãos, espero ter contribuído com os irmãos mais essa aula de revisão e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Dá-nos um domingo, né, uma semana próspera
e que nós possamos estar sempre na sua presença, como diz aqui, e que nós possamos buscar a tua palavra, buscar em oração, buscar, Senhor, o teu entendimento para a nossa vida, e que o seu caminho, Senhor, o seu caminho seja o nosso caminho, e que nós possamos nos humilhar e saber que o seu caminho é muito melhor que o nosso. Obrigado por tudo, e que tudo seja para a sua honra e sua glória, em nome de Jesus. Boa tarde, irmãos, e bom dia e boa noite. Tudo de bom para vocês.